Moçambique mobiliza 6 autocarros para o repatriamento voluntário de cidadãos moçambicanos da vizinha África do Sul de volta a Moçambique. No sentido de reuniões de coordenação com a participação de vários quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, o Serviço Nacional de Migração, também envolveu o Alto Comissariado e os consulados de Moçambique na África do Sul. Foram deslocadas equipas multissectoriais para a vila de Roçano Garcia, na província de Maputo. Como sabem, é a nossa maior fronteira terrestre, com vista à avaliação e preparação das condições para a recepção e encaminhamento dos cidadãos que regressam ao nosso país. Este regresso dos moçambicanos está a ser garantido pelo Alto Comissariado da África do Sul. Este apoio do Alto Comissariado da África do Sul consistiu fundamentalmente na alocação e na mobilização de 6 autocarros de 60 lugares cada e 12 minibuses para o transporte dos afetados ao nível nacional. E ao nível nacional já estão criadas as condições logísticas para a recepção e encaminhamento dos nossos concidadãos. Por outro lado, é importante realçar que estão criadas as condições de registro e triagem no ato de chegada na fronteira de Roçano Garcia, para posterior encaminhamento e acompanhamento dos afetados às suas zonas de origem. Com efeito, já foi feita a necessária articulação com os governos provinciais, os conselhos executivos provinciais dirigidos pelas suas excelências senhores governadores da província e os conselhos dos serviços de representação do Estado na província, encabeçados pelos secretários de Estado na província, para o envolvimento das estruturas locais na recepção dos repatriados nos seus destinos finais, com apoio dos comitês operativos de emergências provincial, com previsão de recepção de repatriados, nomeadamente das províncias de Maputo, Maputo Cidade, Gaza, Inhambane e Manica. Obviamente, estas poderão alargar-se para outras zonas do território, caso se justifique. Há uma ameaça de que todos os estrangeiros deverão abandonar a província sul-africana de KwaZulu-Natal até 30 de junho corrente. 379 compatriotas se inscreveram no consulado de Durban, manifestando o desejo de regressar ao solo pátrio. Numa primeira fase, o governo prevê o repatriamento de cerca de 1.000 cidadãos moçambicanos. Entretanto, até o momento, a informação de que dispomos indica que cerca de 884 cidadãos moçambicanos estão afetados pela situação, tendo sido acolhidas temporariamente em centros de abrigo comunitários cerca de 584 pessoas. Estão de regresso ao nosso país, por meios próprios, cerca de 300 pessoas, com previsão de chegada através da fronteira de Roçano Garcia no final do dia de hoje, dia 2 de junho. É de lamentar, e com muita tristeza, a morte de 9 moçambicanos, sendo 5 assassinados no local, 2 atropelados quando tentavam fugir e 2 na sequência de um acidente de viação quando viajavam em viatura particular de regresso a Moçambique. Queremos aproveitar esta oportunidade, este momento como governo, de prestar o nosso sentido de pesar e solidariedade às famílias enlutadas. À chegada à fronteira de Roçano Garcia, os nossos concidadãos receberão apoio do governo com 2 kits alimentares, sendo um para uso imediato e o outro para uso nas zonas de origem, pelo menos por um período de 10 dias, sendo este composto por 10 kg de arroz,
12,5 gramas de farinha de milho, 2 kg de feijão, 2 litros de óleo de cozinha, 2 kg de açúcar e 1 kg de sal. Quero aproveitar esta oportunidade para informar que o governo de Moçambique fará uma comunicação oficial com periodicidade diária para atualizar a informação sobre esta situação, porque quando há este tipo de situações de emergência, a informação é fundamental para falarmos todos a mesma linguagem, usarmos os mesmos dados. Então, o governo irá partilhar diariamente a informação atinente a esta situação. E continuam a crescer os apelos para uma intervenção pontual devido a esta crise xenófoba na África do Sul. Adriano Muvunga considera que a corrupção é uma das principais causas da atual onda de xenofobia na África do Sul. Segundo o professor, a falta de oportunidade de emprego, a desigualdade social e os elevados índices de criminalidade associados à captura do Estado por redes criminosas contribuem para o aumento das tensões entre os cidadãos sul-africanos e as comunidades estrangeiras. Corrupção na África do Sul, a corrupção em Moçambique, que é a razão por que a economia na África do Sul está naquela crise que toda a gente conhece, não consegue dar conta das aspirações dos jovens, não consegue dar emprego e justiça social aos sul-africanos, mas, sobretudo, a corrupção na África do Sul, em forma de captura do Estado, resulta no elevado índice de criminalidade que afeta as comunidades, que afeta os bairros, e isto eleva a tensão entre as comunidades originárias da África do Sul e aquelas que vêm de fora. Quero novamente chamar a atenção para a necessidade de todos nós olharmos para a corrupção que tendemos a assistir assim de forma pacífica como a principal causa por detrás da xenofobia. O ativista defende que a corrupção retira recursos que podem ser investidos na promoção da integração social e na melhoria das condições de vida das populações, criando um ambiente propício para o crescimento de sentimentos xenófobos. Porque é ela que retira os recursos públicos que seriam necessários para maior integração e coesão social nas comunidades. Isso do lado sul-africano. Do lado moçambicano, o que se assiste é uma total passividade, é uma incapacidade e até falta de vontade e determinação para, em primeiro lugar, o Estado moçambicano defender o direito à vida dos moçambicanos, sejam eles onde estiverem. O descaso, a despreocupação com que se trata para a questão das vítimas da xenofobia atinge um nível alarmante, onde o governo pensa que é suficiente fazer alertas. O trabalho do governo não é fazer alertas às comunidades moçambicanas diáspora. Não, é identificá-las e protegê-las com medidas concretas. E isso não só não está a acontecer na África do Sul, em termos das vítimas, e em termos de vítimas mortais, mas também das vítimas que têm as suas propriedades destruídas. O Estado moçambicano não está a fazer praticamente nada para apoiar, e não só não está a fazer nada aí, mas também não está a fazer em relação àqueles que já conseguiram fugir cá para Moçambique. Não há mecanismo de recepção, de apoio. Também é assim, porque os níveis de corrupção aqui em Moçambique nos colocaram na situação de pauperidade em que nos encontramos. O especialista lamenta ainda a inexistência de mecanismos eficazes de acolhimento e assistência para os cidadãos que regressam ao país. Para Adriano Muvunga, a corrupção também está na origem da incapacidade do Estado moçambicano em responder adequadamente a esta crise. Por outro lado, o político António Muxanga exige que o Presidente da República, Daniel Chapo, se pronuncie em torno da morte de moçambicanos na África do Sul.
e responsabilizar o governo moçambicano. Porque quando nós começamos a gritar sobre xenofobia, há cerca de 3 semanas, alguém do Ministério dos Negócios Estrangeiros apareceu a dizer que não há nenhuma moçambicana que foi molestada nem foi morta. Então esperava que fossem mortos moçambicanos. Já estão aí, moçambicanos foram mortos. Esperamos que o presidente Chapo tome as diligências de chefe do Estado, que jurou defender a Constituição e o povo moçambicano. Esperamos que o Ministério dos Negócios Estrangeiros também saiba fazer isso. Esperamos que os diplomatas sul-africanos sejam chamados a se explicar em relação à xenofobia. Analistas defendem que os ataques xenófobos da África do Sul afetam a filosofia da unidade africana. Diante do aumento da tensão xenofóbica na África do Sul, o psicólogo moçambicano Mário Ngulela considera que esses atos são, em grande parte, movidos por fatores sociais e econômicos, destacando tensões acumuladas e sentimentos de rivalidade entre comunidades como possíveis elementos explicativos. O fenômeno xenofobia já data de bastante tempo e é um ato que consiste em torturas, vandalização, não é? Destruição de lojas, destruição de bens, destruição de residências, não é? Queima-roupas, até matanças, envolvendo todo o indivíduo estrangeiro naquele país. Estamos a falar de Moçambique, sobretudo, que é o nosso país. Xenofobia em psicologia não é medo do estrangeiro. O ser humano é polivalente, não é como dizia o Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem. Significa que os homens vão se matando, talvez por causa de um sariz ou uma agulha. Então, estas motivações que levam os nossos irmãos sul-africanos a torturar, não é? Assim, digamos, aos outros vientes dos países vizinhos da SADC, acima de tudo, são uma região única, é porque este, não é, sujeito sul-africano, nativo da África do Sul, vê o estrangeiro como um sujeito que vem boicotar os seus bens, não é? Tem um melhor emprego, tem um melhor transporte, tem as melhores condições e então aparece este fenômeno estilo ciúme e inveja e pauta, por exemplo, por matar o seu vizinho, roubar os seus bens, queimar as suas lojas. Se for a verificar, no fundo, a maior parte, 90% das lojas destruídas na África do Sul pertence ao estrangeiro. Os aspectos psicológicos que podem advir para ambas as partes, estamos a dizer, a pessoa vítima e o agressor. Para as vítimas, tem aquele receio, não é, que nós chamamos de PTSD, que é transtorno pós-traumático. Veja só que o próprio fenômeno xenófobo é bastante agressivo. Não querem saber se é mulher, é criança, é velho, não é? Então eles estão contra, não é, o estrangeiro. Então maltratam mesmo, que é para o dia seguinte se sair com vida e recolher a sua bagagem e ir para o seu país. Então, enquanto isto não acontecer, esta transferência ou esta decisão dos governos, se permanece ou sai, então a pessoa fica com medo excessivo. Medo até de sair, ir à loja, medo de sair até ir, não é, para coisas básicas, necessidades básicas. Já o analista Samamadi Nrul entende que este fenômeno representa uma ameaça à unidade do continente africano, defendendo a necessidade de maior solidariedade e cooperação entre os países africanos para travar a sua repetição. Olha, primeiro é preciso qualificar isto ou classificar como um ato de traição que os sul-africanos têm estado a praticar em relação àquele sonho de construção de uma comunidade regional robusta no âmbito da SADC e tem estado a atrair também o sonho do panafricanismo. É preciso perceber que todos nós somos africanos e como continente há um sonho que une todos os africanos, que é tornar a África uma potência e conseguir fazer frente a outros continentes e sairmos do subdesenvolvimento através do desenvolvimento, de um desenvolvimento integrado dentro do contexto africano. Eu penso que há uma missão partilhada. Primeiro, o governo sul-africano tem que assumir, porque neste momento o que a gente assiste é uma completa apatia do governo sul-africano. Não é a primeira vez, desde o primeiro ato de xenofobia até hoje, o governo sul-africano nunca se preocupou em tomar medidas enérgicas para conter o fenômeno. Daí que
A primeira missão é o governo sul-africano a assumir que este comportamento é nocivo para aquilo que são os próprios objetivos até da África do Sul. Depois de assumir isso, eu penso que o segundo momento é consciencializar a própria sociedade sul-africana sobre a história da região da África Austral, sobre o sonho que existe a nível da região da África Austral, sobre o papel que a África do Sul tem a nível da África Austral, sobre o posicionamento que cada Estado tem, o comprometimento que cada Estado tem com relação aos direitos humanos e o desenvolvimento regional e da África de uma forma geral. Se nós conseguirmos passar essa mensagem para os sul-africanos, a sociedade civil e os demais segmentos da sociedade sul-africana também têm que ter coragem de aparecer a se opor publicamente. Recorde-se que os ataques xenofóbicos registrados desde sexta-feira, 29 de maio, resultaram na morte de 7 cidadãos moçambicanos e no regresso forçado de centenas de compatriotas a Moçambique. 66 médicos recém-contratados pelo MISAL exigem pagamento de 6 meses de atraso salarial. O Ministério da Saúde em Maputo foi o palco nesta terça-feira de uma ação de protestos contra alegados não pagamentos de ordenados correspondentes a 6 meses de trabalho. A reclamação apresentada é relativa à situação de 66 médicos recém-contratados pela instituição. Nós somos médicos estagiários da Universidade Eduardo Mondlane. Por sinal, somos o último grupo que está incluso no decreto 58/2004, que, por sinal, também foi revogado no princípio de 2025. Com isso, nós ficamos basicamente 6 meses à espera do início do estágio para assinar o contrato para o início das nossas funções. Só que, nesse período todo, o Ministério da Saúde dizia que estava a organizar o nosso processo para nós podermos iniciar o estágio e termos todo o processo já legalizado. Só que ficamos muito tempo, só conseguimos assinar o contrato em agosto de 2025. Assinado o contrato, nós só começamos o estágio em novembro de 2025. De novembro para cá, nós estamos a trabalhar, estamos a exercer todas as nossas atividades, mas sem nenhuma remuneração. Tentamos contactar o Ministério da Saúde por muitas vezes, temos representantes na turma que sempre entram em contato com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde sempre diz que o nosso processo está a decorrer, eles estão a tentar organizar o nosso processo para poderem nos pagar, mas até aqui nós estamos há basicamente 6 meses sem nenhuma remuneração. A classe alega não entender o motivo do atraso. A sobreviver está difícil, meu colega já fez menção aqui a respeito da carga horária, que é muito complexa. Tanto é que mesmo se existisse a oportunidade de fazer outras atividades extras, não teríamos como, não é? E diante desta situação precisamos aqui fazer menção de um pequeno detalhe. Boa parte dos médicos estagiários aqui presentes não são nativos de cá, Maputo. Então precisam naturalmente de uma residência universitária que pelo menos o homem costumava fornecer. Infelizmente tem um prazo pré-estabelecido para residir nestas residências, não é? E além do mais, uma das questões muito mais preocupantes, sabendo que nós estamos diante de uma profissão nobre, que nós não estamos aqui por questões de capricho, é mesmo necessidade, não é? Todo ser humano precisa de recarregar para poder exercer atividades de forma mais proesa e correta. Devido à situação, há quem relata não estar a passar por bons momentos por não poder cumprir com as suas obrigações. Eu mesmo que falo, saio de uma noite, fiz uma noite na pediatria, mas não tenho, nem sei o que vou comer no dia de hoje. É difícil a vida. Eu não sou desta província, venho aqui para estudar e a minha família não tem muitas condições de perder a bolsa necessariamente porque o governo estava a dizer que devemos esperar o tempo ideal para iniciar o estágio. Neste ínterim, fui perdendo a minha bolsa. Aqui estou, como é que vou sobreviver se o mesmo governo que garantiu que ia me pagar não está a pagar? Há colegas que estão endividados de uma forma muito pesada e não sabem como é que vão fazer as coisas. Então nós pedimos que o governo responda às nossas petições. Nós não estamos aqui de uma forma marginal, nós estamos aqui a pedir ao senhor ministro da Saúde. Ele conhece, ele sabe como é que é a rotina de um médico estagiário. Entretanto,
pede a solução do problema. Nós, a princípio, estamos aqui não de uma forma marginal, estamos aqui de uma forma respeitosa a pedir que o governo não continue a nos marginalizar, porque nós nos sentimos marginalizados. Quando você dá o seu todo, dá o seu sacrifício, amor à camisola para um governo que cada vez mais marginaliza, fica difícil para o nosso lado. Então nós pedimos que a quem de direito que resolva a nossa situação. Nós somos seres humanos, acima de tudo, somos jovens desta pátria, estamos aqui para servir ao nosso país. Então o governo tem que fazer o seu dever, que é pagar aquele com quem assinou o contrato. Estamos aqui, todos nós assinamos contratos. Não estamos aqui de uma forma marginal, uma forma ilegal. Estamos aqui a exigir o que é nosso por direito. A situação agudiza ainda mais a crise em curso no setor da saúde. No segmento da informação, o Ministério da Saúde afirma que deve cerca de 400 milhões de meticais a estudantes estagiários. Não tomei conhecimento, estou a tomar conhecimento consigo. É a segunda vez que eles fazem este tipo de abordagem, mas, como sabe, nós estamos aqui para resolver os problemas. É uma realidade, há uma dívida com os estudantes, sim senhora, e tudo faremos para fazer o pagamento da dívida. Quais são as soluções que podem ser encontradas para sair deste impasse? A solução é pagar, não há outro caminho, porque, como sabe, foi revogado o decreto e há um grupo de estudantes que ainda temos que pagá-los até fevereiro do próximo ano. Depois de fevereiro do próximo ano, este assunto estará definitivamente resolvido no país. Agora, o nosso trabalho é trabalharmos juntos aqui no governo para acelerarmos esse pagamento e tenho fé e esperança de que isso irá acontecer brevemente. Qual é o valor em dívida neste momento? São cerca de 300 a 400 milhões de meticais, porque são muitos grupos de estudantes. Então, nós estamos a pagar os estudantes da Unizambésia, mas também da UEM, da Unilúrio, enfim, são muitas universidades públicas que estamos a pagar. Não é só aquele grupo que estamos a pagar, são vários grupos. Não tomei conhecimento, estou a tomar conhecimento consigo. Muito bem, é mesmo com este apontamento de reportagem que saímos ao nosso primeiríssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais e mais informações. Até já.